Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo número 5. E agora vamos falar um pouquinho sobre grupos de consórcio, mas não é aquilo que nós vimos no começo não, vamos falar de tipo de consórcio. E eu já trago aqui, já de imediato, uma tela do meu lado direito, onde vocês podem observar que dentro do consórcio nós costumamos ter, e trabalhar com 3 tipos de grupo, que é o grupo novos, que é o grupo informação. O que seria o grupo informação? É quando a administradora, geralmente é banco, financeira, quando eles abrem as vendas de cota, que é o que você vai fazer, representá-las, você que vai vender essas cotas de consórcio. Então, quando está havendo essa oferta de cotas para grupos novos, são grupos que ainda não está marcada a primeira assembleia, ninguém foi contemplado, ninguém participou de sorteio, ninguém deu leilão, nada. Estamos aqui falando de grupos em formação. E antes de formar o grupo, a administradora ela tem que informar o Banco Central, que é o que regulamenta, como nós vimos nos vídeos anteriores. Ela tem que informar quantos cotistas vão participar do grupo, na verdade, número de cotas, porque um consorciado pode comprar duas cotas, Quantas cotas serão vendidas? Um exemplo, vai ser vendida 100 cotas. Então, enquanto não vender 100 cotas, o grupo não começa a montar a sua primeira assembleia. Sempre lembrando que essas grandes financeiras, esses conglomerados de bancos, eles têm capital próprio para bancar, de repente, a primeira parcela, mesmo não completando o grupo. E ele deixa para vender essas cotas já com o grupo, já com a primeira assembleia realizada, bancada pelo seu próprio dinheiro, seu caixa, vamos dizer assim. É autorizado? É autorizado, desde que ele banque e garanta isso aí, eles são fiéis depositários, eles fazem, Mas geralmente os grupos são formados. Então, enquanto estão vendendo as cotas, você tem que orientar o seu cliente que ele tem que esperar no mínimo 90 dias, que é o prazo que o Banco Central dá, apesar que depois da pandemia surgiram algumas novas regras, até 180 dias, 120 dias, mas isso aí já, como é um assunto mais para a administradora, então ela que vai se virar com o Banco Central. Mas é sempre bom você, com o seu caderninho de anotações, anotar mais esse item. Olha, eu estou vendendo cota de um grupo novo e qual a previsão da primeira assembleia? Quantos dias nós temos por lei para formar esse grupo? Então isso é o que nós chamamos de grupo em formação, que é grupo novo. Depois nós estamos falando aqui de grupos antigos, mas eu deixo para falar dele depois do grupos em andamento. O que é o grupos em andamento? Grupos em andamento é que já estão rolando assembleia. Então, por exemplo, se uma administradora te oferecer uma parceria para você vender cotas de grupos em andamento, ele está dizendo para você o seguinte, nós temos diversos grupos, nós temos grupos de veículo, de tipo A, tipo B, tipo C, de imóvel, de terreno, nós temos vários grupos em andamentos, e esses grupos eles estão com furos, costumam falar de furos, que é umas aberturas, vagas. Então, se o grupo teve desistência, ou teve alguma pessoa que morreu, que participava do grupo, ou seja, abriu um espaço dentro do grupo, eles colocam isso aí à venda. Então, estando aberto em vaga, você vai ter vários grupos abertos, com vagas abertas para oferecer para o seu cliente. E é muito bacana esses grupos em andamento, porque a chance de ser contemplado ela é maior. Mas volto a dizer, nunca garanta para o seu cliente, afirme para o seu cliente que você garante a contemplação em determinada data. Não, você vai garantir para o seu cliente de que você vai fazer um planejamento, vai fazer um estudo, uma programação para que ele entre em um grupo onde a contemplação pode sair mais cedo do que ele espera. Você pode ajudá-lo a escolher um grupo, mas não garanta nunca, ok? Porque depois você será cobrado. E aquela velha frase que a gente sempre utiliza, Não prometa aquilo que você tem certeza que não irá cumprir, Então, ou que não tenha certeza que irá cumprir. Então, muito cuidado com isso aí. Então, dentro do grupos em andamento, nós temos os grupos antigos e os grupos em andamentos em menos prazo.
Quando nós falamos de grupos antigos, nós estamos falando de grupos que já passou da metade, né, do prazo de pagamento. Por exemplo, um grupo de 100 meses, nós estamos lá na 50ª parcela, ou já se foram 55 o Assembleia, falta 45. Então é um grupo antigo, ele é andamento e antigo. A possibilidade de contemplação é muito grande. Por quê? Porque tem menos gente, que a maioria já foram contemplados, né? Porque já teve 55 assembleias, se for 2 cotas por assembleia, nós estamos falando aí em 90 contemplados já, né? Então a chance de sorteio é menor, o seu cliente, né? Ele vai competir com 45 ou 90 pessoas, por exemplo, ele não vai competir com 200, 300 pessoas. Então, quanto mais antigo, ele vai pagar mais caro, ele provavelmente vai ter que pagar uma taxa de adesão. Então, é muito importante que você analise, consulte o seu público-alvo, o seu cliente, para ver qual o valor da parcela que ele está predisposto a pagar, se a renda dele justifica os 30%, como nós falamos no vídeo anterior, se ele está disposto a dar um lance representativo, mesmo, né, pagando uma taxa de adesão ou uma parcela alta, ou seja, nós vamos ver isso mais detalhado. Então aqui, o importante é que você entenda que nós temos os grupos novos em formação, ou eu vou trabalhar com grupo em andamento, onde tem grupo, né, mais novos, já em andamento, ou grupos bem antigos, ok? Bem, pessoal, vamos trazer para a tela o que é grupos novos. Então vamos lá, é aquilo que eu estava comentando com vocês, mas agora vamos gravar de uma forma mais prática, uma didática melhor. Olha lá, grupos em formação que ainda não tiveram a primeira assembleia, ou seja, ainda estão fazendo, né, a venda para completar o grupo e marcar a primeira assembleia. As cotas, observe aqui, estão sendo vendidas para a formação do limite máximo informado ao Banco do Brasil. Então ele informou, o limite máximo nosso é de 120, então até, né, o 100ª e 20ª cota nós vamos vendendo isso aí, depois a gente marca a primeira assembleia ou bancamos o que falta aí e vamos começar a inaugurar o nosso grupo de consórcio. O prazo para formação é aquilo que eu havia falado para vocês, né, informado ao Bacen. Tem aquelas regrinhas antigas, mas isso daqui é mais assunto para a administradora, ok? Bem, agora vamos ver em andamento, vamos dar mais uma reciclada para fortalecer mais o nosso conhecimento. Então vamos lá, ó. A pessoa compra uma cota vaga ou adquire através de uma transferência, ou seja, ou você oferta para o cliente uma vaga que tem dentro do grupo que você está representando, ou o próprio consorciado, depois, né, que ele está lá dentro, ele pode ele mesmo fazer a transferência. Se ele sentir que não está aguentando pagar, se ele sentir que ele vai ter problema na hora de pegar a contemplação, isso aí, ele pode fazer a transferência. Ele pode fazer isso sem a interferência da administradora e até sua. Ele pode fazer isso pessoalmente. Mas você, como um bom representante, logicamente vai, né, se colocar à disposição para dar o devido apoio a ele. A cota contemplada geralmente gera um ágio, que é aquilo que eu falei, ela está contemplada, né? A pessoa já vai pegar uma carta de crédito já para usar. Se ele tiver um capital, se ele tiver realmente garantias, ele já vai usar isso aí. Então ele não faz questão, né, de não deixar de pagar um ágio caso, né, o cotista peça, né, um pouquinho a mais esse ágio para vender. Enquanto que uma cota sem contemplação, ela pode ter o deságio, ou seja, olha, eu não estou aguentando pagar, eu não fui contemplado, ainda falta 30 prestação, você não quer ficar com a minha cota e assumir as parcelas aí, você paga o que me paga o que eu paguei, você completa. Logicamente que a pessoa vai ver que você está com dificuldade, você não, né? O seu cliente vai estar com dificuldade e ele vai falar, não, tudo bem, você pagou 25 até agora do consórcio, eu te dou 20, um deságio de 5 mil, se a pessoa estiver apertada, logicamente que ela entrega os 20 e transfere essa cota para eles. Então, cota em andamento, ela existe por causa disso. Há desistência, há transferência, e você sempre vai aproveitar essas vagas, né, esses furos que as administradoras, né, proporcionam, o grupo proporciona, né, e você tem a oportunidade de representar também essas parcelas vagas e fazer um bom planejamento para o seu cliente. De repente ele está com um dinheirinho legal, ele quer ter mais oportunidade, maiores chances,
ele pode entrar num grupo em andamento que é muito mais fácil, mais rápido para ele ter a contemplação dele garantida em mãos. E aqui, pessoal, ó, observa mais uma dica interessante, né, que eu fiz questão de montar essa tela para vocês. Em andamento, olha que nós encontramos, nos grupos em andamento existe o que chamamos de grupos novos e grupos antigos, é aquilo que eu falei, né? Eu dei uma adiantada para dar reforçada agora. Poucas assembleias realizadas é o que nós chamamos dos grupos mais novos. Muitas assembleias realizadas é aquilo que nós chamamos de grupos mais antigos. Logicamente que dentro desses grupos, né, com muitas assembleias realizadas, logicamente que a chance de ser contemplado ele é muito maior, né? Ele vai pagar mais caro tal, mas ele tem também o custo-benefício. Ele analisa, o custo meu é maior, mas o benefício também de ser sorteado mais rápido. Bom, eu vou colocar aqui também, ó, algumas dicas, né, alguns dados interessantes para você reforçar seus argumentos de venda. Dentro do grupo em andamento, nós temos as condições que o mercado geralmente utiliza para fazer esse tipo de negociação, que você que está entrando, né, no segmento de consórcio, que vai trabalhar com esse produto, é bom saber. A taxa de adesão, ela sempre vai ser cobrada dentro da negociação de uma vaga aberta, que é aquilo que nós falamos de furo. Então procure se informar dentro do grupo, você vai receber geralmente você recebe uma tabela das administradoras de grupos em andamentos antigos e novos. Você vai receber o grupo e ali tem a taxa de adesão, às vezes ele vai ter que pagar 4, 5 parcelas iniciais logo que ele entra, já com a taxa de adesão dividida em 3, 4 parcelas, ou você vai encontrar isso aí diluído, mas sempre preste atenção que pode ter uma taxa de adesão e essa taxa de adesão você tem que entender como ela funciona. Na hora que nós formos fazer simulações nos próximos vídeos, você vai entender melhor isso aí. Não se assuste, fica tranquilo que isso daqui eu vou voltar no assunto mais lá na frente. Desconto na carta de crédito quando dá contemplação. É outro meio que também é utilizado para esse tipo de negociação. Quando o grupo está em andamento, eu quero entrar nesse grupo, mas já rolou 20 assembleias, eu não participei, não paguei nada. Então eu posso pegar essas 20 parcelas que já rolou dessas 20 assembleias e pedir para distribuir nas parcelas vencendo, ou seja, no meu saldo devedor. E aí eu vou pagar uma parcela, né? Eu não, né? O teu cliente vai pagar uma parcela maior porque vai ser distribuído isso aí conforme tabelas recebidas. Então, antes de finalizar esse vídeo e esse assunto, preste bastante atenção quando você recebe uma carta de grupos em andamentos para ver a taxa de adesão, para ver se ele pode colocar um lance embutido, para ver se a administradora dilui isso, se ela vai cobrar taxa de adesão na entrega, ou seja, sempre quando receber uma tabela de grupo em andamento, pegue o seu caderninho, né, onde você anotou o checklist e faça essas perguntas para eles. Taxa de adesão, vai ser distribuído em parcelas, se ele pode pagar com o valor, com desconto na contemplação, que nada mais é do que um lance embutido, ou seja, todos esses detalhes. Fique tranquilo que todos esses assuntos que eu estou passando para vocês serão reciclados e nós vamos fazer isso de uma forma bacana, né? Através de um simulador, onde você vai entender o passo a passo como tudo isso funciona na prática, ok? Então encerro aqui esse vídeo número 5º e te encontro no vídeo número 6. Até lá!